Olá, bom dia a você, meu amigo, minha amiga, você de Ideal Espírita, que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós vamos reproduzir um programa excepcionalíssimo. Através da Web Rádio Estação da Luz, o nosso irmão Elielso Tavares entrevistou um grupo de trabalhadores da doutrina espírita, Jussara Korngold, presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, Tânia Schwartz, vice-presidente, e Daniel Santos, divulgador da doutrina espírita nos Estados Unidos. Um trabalho simplesmente excepcional. Nós vamos reproduzir o programa 07, ou seja, o sétimo programa, Missão dos Espíritos no Mundo, o integrante da Federação Espírita dos Estados Unidos, transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Isso ocorreu no dia 15 de agosto de 2020, o programa simplesmente imperdível. Mas nós queremos lembrar o seguinte: a página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é divulgar a doutrina, como estamos fazendo agora, divulgando a programação da Web Rádio Estação da Luz, os programas que são gerados e transmitidos pela Web Rádio Estação da Luz. E à noite, toda noite, às 19 horas, Tavares tem convidados, e desta feita os convidados foram Jussara Korngold, Tânia Schwartz e Daniel Santos, ambos da Federação Espírita dos Estados Unidos. Um trabalho simplesmente excepcional. Nós queremos agradecer você que está conosco aqui nos acompanhando nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, com o objetivo de reunir no mesmo lugar o maior acervo possível de obras espíritas, ou seja, matérias doutrinárias, onde você vai encontrar o acervo que lhe interessa para suas pesquisas, seu lazer, para seus estudos, aqui na Web Rádio, na página Estação da Luz Espírita, e agora nós transmitindo os programas da Web Rádio Estação da Luz. Esse é um daqueles imperdíveis. E aí nós lhe convidamos mais uma vez para ficar conosco. Vamos ao programa. Muitíssimo obrigado. Boa noite, minha amiga, meu amigo, minha irmã e meu irmão. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E essa sexta-feira é uma sexta-feira realmente gloriosa para o nosso programa, para o Espiritismo. Estamos fazendo uma linha direta com os Estados Unidos e com a Federação Espírita Norte-Americana, com a Jussara Korngold, com a Sandra Schwartz e o nosso querido Daniel Santos, Jussara, presidente da federação, a Tânia, vice-presidente, e o Daniel tem muito a ver comigo, que é da divulgação, então, o departamento de divulgação, que coisa linda. Mas vamos dar primeiro uma boa noite muito, muito amigável, com muito carinho. Olha, que felicidade você estar aqui conosco hoje, minha amiga Jussara. Deus que lhe pague essa bênção linda que você está proporcionando a nós aqui do Brasil. Muito obrigado e uma boa noite. Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande nós estarmos aqui hoje. A Tânia, o Daniel, nós trabalhamos muito juntos. O Tavares, que a gente está conhecendo agora, e estamos muito contentes de saber que vocês estão tendo essa iniciativa, né, de aproveitar esse momento que a gente encontra aí em pandemia, isolado, para poder fazer esse tipo de divulgação, mas ao mesmo tempo de fazer essa conexão que nós temos, que nós estamos com essa possibilidade e conectar todos os espíritas que se encontram espalhados pelo mundo, que é justamente nesse trabalho lindo que a gente procura fazer e que também entendendo aquelas palavras, né, do Espírito Erasto, do Missão dos Espíritas, que nós encontramos em Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. E então, vou chamar também a Tânia e o Daniel para dar uma boa noite para vocês, né? Então, a primeira Tânia aqui, né? Somos cavalheiros, né? Minha descendente de italiano. Pois é, a gente estava conversando antes sobre meu sobrenome de solteira ser Salviati, né? Então, descendente de italiano, mas sou Schwartz há 30 anos já. Então, olha, é um prazer muito grande a gente estar aqui, né? Obrigada a vocês por nos receber com tanto carinho, e vai ser muito bom a gente poder conversar um pouco sobre os espíritas nesse mundo todo e nos conectar com vocês aí no Nordeste do nosso Brasil tão lindo. Obrigada. Maravilha.
Eu que agradeço. Meu amigo Daniel, fala aí Nordeste. Você é nordestino ou é só mesmo... Nordestino, da Gema, do Maranhão. É da terra do meu pai. Quem sabe a gente não é Pois parente, olha. é possível, né? Então eu agradeço o convite. É sempre bom estar com os amigos, principalmente os novos amigos que estamos fazendo hoje aqui com a Web Rádio Estação da Luz. E estamos aqui para compartilhar um pouco, né, da nossa experiência morando fora do nosso querido Brasil. Então estamos aqui. Obrigado e um grande abraço para os ouvintes também. Eu é que agradeço a vocês e a Tânia e a Jussara falaram em relação à possibilidade dessa internet, desse momento em que nós ficamos em reclusão, e eu descobri algo que eu não sabia há 4 meses atrás, o trabalho hercúleo que vocês, fora do país, não só nos Estados Unidos, mas também na França, onde nós já tivemos fazendo um programa em Portugal, fazem para a divulgação do Espiritismo. É um preito de gratidão que, francamente, eu não sabia, mas que todo mundo tem conhecimento, e minhas preces diárias sempre estão voltadas para que cada vez mais vocês fiquem fortalecidos nesse trabalho de divulgação. Mas nós somos uma web rádio espírita, e também aqui é um programa espírita, e a gente tem um amigo da gente tem que pedir autorização, a permissão, né? Então, a autorização, a permissão, nós conhecemos aqui como a prece, né? E nossa irmã Tânia, com certeza, pode ser a portadora da nossa rogativa em forma de prece, para que a gente possa adentrar nesse estudo que nós vamos fazer sobre o papel dos espíritas no planeta Terra. Por favor, minha amiga Tânia. Sem dúvida. Então, nós vamos, nesse momento, nos conectar ao Pai Criador. Vamos pedindo a todos para que, nesse instante, pensemos em Jesus, nos abraçando, nos envolvendo em sua luz, em muita paz, nos inspirando nesse diálogo carinhoso, esse conhecimento das experiências de cada um, na divulgação dessa doutrina que tanta paz, tanto conhecimento, tanta força nos traz, principalmente em momentos tão especiais que estamos vivendo agora. Agradecemos pela oportunidade e pedimos que a inspiração nos conecte em nome de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Meu amigo Daniel, você faz a leitura do Evangelho e a Jussara faz um comentário, e aí a gente vai navegar, porque com o Evangelho de Jesus é o grande mar, né, que faz a rota para que a gente possa chegar à casa do nosso Pai de novo. Você faz a leitura do ponto do Evangelho e a Jussara em seguida faz um comentário. Eu me desculpa, mas eu acho que eu não recebi a informação do Evangelho. Jussara, se você tiver aí em mão. Tá, eu tenho aqui, posso fazer. Você tem? Então, isso, pode. Obrigado. Tá, eu vou fazer então a leitura da minha mensagem, mesmo que nós vamos comentar depois, que aí e aí todo mundo já pode comentar. Missão dos Espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. É uma mensagem de Erasto, que foi recebida em Paris em 1863 pelo médium senhor Dambel. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo.
Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai, ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E de homens que grande diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazer questão de ver e aceitais os fastos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina. Então, essa é a mensagem que nós trouxemos para hoje, né? Para podermos analisar, para fazermos os nossos comentários, e achamos assim que é muito apropriada, porque como nós estamos falando também, né, com espíritas de várias partes do mundo, mesmo nós que somos aqui dos Estados Unidos, cada um de nós se encontra numa cidade diferente, né? Estamos falando mais diretamente com vocês aí, né, de Natal, né? E essa mensagem era uma mensagem que sempre me tocou profundamente. Primeiro, quando começava a estudar, ainda muito cedo, no começo, na doutrina espírita, porque não dava nem para imaginar que
isso poderia se aplicar a mim, né? Eu pensava que eu estava num estágio anterior a esse, que esse espírito, sim, com certeza estava falando uma coisa que era muito importante para os espíritas, mas que já estava numa categoria acima do que eu estava, da minha capacidade. Até que depois eu acabei compreendendo que, na realidade, essa mensagem, esse espírito Erasto, né, que era um discípulo de Paulo, ele fala para todos nós, não importa há quanto tempo nós conhecemos o espiritismo, não importa exatamente o tipo de atribuição que cada um de nós tem, né? Qual o nosso papel, porque tem gente que fala, não, mas só mesmo aqueles que, né, ou que fazem palestra, ou que dão aula, ou que são esses espíritas. Não, na verdade somos todos nós que estamos aqui com boa vontade. Por isso que o espírito aqui, ele acaba nos falando que todos nós temos um papel para representar. E vai mostrando, através dos diversos exemplos, né, que nos ambientes em que nós nos encontrarmos, nós vamos estar podendo exercer essa influência, falar das verdades do Cristo, né, reaviver, assim, os ensinamentos de Jesus em nossos corações, nas mentes, porque a verdade é assim, como espíritos imortais que somos, reencarnados, cada um de nós já teve muitas experiências nos palcos religiosos da vida ou das vidas que tivemos. Então, o conhecimento da mensagem do Cristo, das mensagens religiosas que encontramos, filosóficas, até em outras religiões, em outras filosofias, elas estão gravadas em nós. Mas o que nós estamos precisando fazer agora é sair do campo, simplesmente, do intelecto, do conhecimento, para o campo da atuação. E é nesse sentido que esse espírito nos convida para, aonde formos chamados a atuar, dentro da nossa cidade, do país que estamos, das tarefas que estamos abraçando, que nós temos a nossa contribuição para darmos, para fazermos com que a mensagem do Cristo seja cada vez mais espalhada aqui pela Terra. E sem nos preocuparmos, porque muitas vezes nós ficamos assim, primeiro, né, nos desvalorizando, achando que isso não é para mim, é para aqueles outros. Não, é para todos nós. Primeiro ponto esse. Segundo ponto, que eu acho que é importante, é nós também... Tá tendo um barulho aí de fundo? Não, pode passar, pode falar. Tá. Então, o outro ponto... tá dando aqui, como é que chama essa coisa que você fala? Eco. Esse eco, tá tendo um eco, então por isso que eu tô achando estranho. Então, o primeiro ponto é a gente, então, realmente não se importar com o papel que nós estamos desempenhando, se é uma tarefa pequena dentro do centro espírita, e não importa também onde nós nos encontramos, né, em que país, aonde nós somos chamados a atuar. O que é importante é nós nos lembrarmos que nós estaremos sim, desde que estejamos com boa vontade, né, desde que estejamos imbuídos da vontade de servir ao Cristo, sempre auxiliados e inspirados pelos irmãos maiores da espiritualidade. É por isso que eles falam, as vossas línguas se soltarão, né? Vá, não tema, mesmo que houverem armadilhas no caminho. Eu adoro essa passagem, né? Só lobos caem nas armadilhas de lobos. É verdade, as armadilhas são feitas especificamente para cada espécie, não é verdade? Então, como é que nós vamos cair, principalmente se o bom pastor está tomando conta de nós? Então, eu acho que a mensagem principal para nós em relação à missão dos espíritas é não temerem e seguirem sempre com boa vontade, procurando se preparar o máximo que pode para realizar essa tarefa grandiosa que nós fomos convidados a participar, né, e trabalhar na seara do Senhor. Então, gostaria de ver também se Daniel ou Tânia tem alguma parte que eles queriam comentar um pouquinho mais.
Vamos falar com a Tânia, mas eu quero só dizer um negócio para você, Jussara. O espírito que eu mais assim me afeiçoe demais é Erasto. Tudo que Erasto faz, olha, e quando você escolheu esse tema que eu fui ler, eu gosto demais. Lá no final tem uma perguntinha ainda, ele faz uma pergunta para a gente, lá no final do item, é uma pergunta muito importante. Mas, Tânia... Mas só uma coisinha, Tavares, essa pergunta, na realidade, ela existe em algumas traduções, em alguns livros franceses, mas não exatamente o que a gente utiliza como sendo o de Kardec mesmo, entendeu? Então, por isso que nas traduções em português você tem essa perguntinha que eu particularmente até gosto bastante dela, mas na tradução original de Kardec em francês essa parte não está, ela se encontra na Revista Espírita. Então, por isso que eu não citei a pergunta aqui. Mas é lindo e maravilhoso. Tudo de Erasto eu gosto demais. Eu sou suspeito de falar por gostar demais das mensagens que ele traz para a gente, principalmente essa, e de pregai. Acho isso lindo também. E aí, Tânia? E de pregai? E de pregai, né? O pregai que muitos de nós confundimos só com a palavra, né? E a palavra é um dos meios, mas, sem dúvida, a nossa conduta é a mais importante, né? Porque o ser espírita não é somente falar sobre espiritismo, o educar, né? A parte do amor, a parte da caridade, a parte do consolo, é para nós, sem dúvida, aquilo que nos une, porque estando fora, principalmente, a gente percebe que pode mudar a cultura, pode mudar a língua, pode mudar mais os anseios, as necessidades, os pontos mais difíceis para a gente, as vicissitudes, vamos dizer, elas são muito parecidas. Então, quando nós nos colocamos numa situação em outro país, a gente que também viveu na França, que hoje está nos Estados Unidos, que convive com pessoas também de vários locais, no final do dia, né, como dizemos, a gente precisa, sim, dessa doutrina que nos mostra esse consolo, não de uma maneira piegas, muito pelo contrário, a certeza que nós temos do nosso papel, da nossa responsabilidade e em buscarmos essa felicidade, né, essa parte espiritual que nós precisamos conquistar, que vamos, assim, aprendendo a cada momento. Então, essa mensagem é para nós muito forte, de que nós podemos, sim, ninguém é tão pequeno que não pode estar fazendo bem, né? Como a Jussara mencionou, a gente pensa que tem que ser, que o Espiritismo vem daqueles nomes conhecidos, mas cada um dentro do seu papel, no local em que está vivendo, aonde e quais as possibilidades que tem de auxiliar, de levar, de disponibilizar o estudo, de criar grupos, de levar o passe, de levar o consolo, a palavra, mas o pregai no sentido de ser, né, de ser espírita. A nossa missão de mostrar aquilo que nós podemos representar perante esse trabalho de Jesus. Então, um pouquinho disso que a gente queria compartilhar, não é? Muito bem. E meu amigo Daniel, não vai me dizer que você saiu de Rosário do Maranhão, porque aí realmente a gente vai começar a ver as Olha, eu, na verdade, sou de Pirapemas, né? Terra de Viriato Corrêa, um dos expoentes da literatura brasileira. Agora, eu estava ouvindo o que a Tânia e a Jussara nos trouxe sobre essa mensagem, e essa mensagem é uma mensagem que eu acho que todos os espíritas deveriam ler
estudar ponto por ponto, porque traz reflexões poéticas e direcionamento muito focalizado, entendeu? Para gente que está fora do Brasil, é algo a mais, entendeu? Quando a Jussara e a Tânia estavam falando sobre Ide Pregais, que referenciando a mensagem, e aí eu estava aqui pensando, né, no que a gente entende por esse Ide Pregais. A Tânia já elaborou muito bem, mas eu vou um pouco mais antes disso e retomo aqui para a gente refletir qual por que o Espiritismo veio e qual é o objetivo dessa doutrina que foi codificada por Kardec no progresso da humanidade. O progresso da humanidade começa com o progresso individual de cada um de nós, né? E uma das bandeiras que atrai muito, que não tem erro, é o aspecto consolador da doutrina. E esse aspecto consolador não é aquela coisa material, entendeu? Mas está relacionado mesmo com a definição de caridade que a gente aprende no Livro dos Espíritos, né, quando o Kardec pergunta, né, qual o verdadeiro sentido da caridade segundo entendida por Jesus, né, que ele fala que é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, quando você vê o aspecto consolador, que é esse que a Tânia falou, é identificar nas pessoas, não de outros países, mas de qualquer lugar que a gente estiver, né, o sofrimento que todos nós somos acometidos, e se colocar no lugar daquela pessoa, ele colocou aí o BIP, né, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Aí a gente realmente consegue entender o que o Espírito Erástico está trazendo para a gente, entendeu? Porque às vezes a gente fica muito preocupado só em trazer o ensinamento, e na hora que a gente é convidado a entender o próximo, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de polaridades políticas, né, de problemas sociais, é aí que a missão do Espírito é mais esperado, né, como a gente vai se comportar diante dessas situações, né? Então, eu queria só adicionar isso para a gente continuar a nossa discussão nesse aspecto da missão do Espírita, né, no mundo, né, e no local que a gente tiver, né. É isso. Ótimo, muito obrigado, meu amigo. Valeu, meu querido. Jussara, Tânia e Daniel, a missão ela começa em casa, no centro e daí para o mundo, mas ela tem que passar pelo viés da nossa residência, do exemplo. Foi muito bom que você falou, ir e pregar é uma coisa, agora ir e pregar com exemplo, não é isso, Jussara? Aí é a grande mensagem, é a grande proposta de Erasto. E no final ele fala assim, a última ida é: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou, seja a paternidade, seja a divulgação, seja sempre uma missão gloriosa. Eu achei esse final lindo e maravilhoso. Por favor, minha amiga Jussara. Então, e na verdade, nesse finalzinho, ele ainda nos faz um alerta, né, que a atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transfiaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade, né. Tem uma frase no livro Boa Nova, que eu acho extremamente importante que o Espírito, na introdução do livro do Boa Nova, que Humberto de Campos fala que existem aqueles que são, né, os espíritos que têm a teoria e os espíritos que são evangelizados, e que ele espera sinceramente que ele pertença a essa categoria, né? Então é justamente isso que você estava até chamando a atenção agora, né? Que muitas vezes nós achamos que pelo fato de nós conhecermos, pelo fato de já termos lido até bastante coisa da literatura espírita, que nós já estamos realmente realizando o nosso trabalho, principalmente de transformação, né? E esse é um ponto muito importante. Então, por isso que eu acho que Erasto
no final aqui ele fala, cuidado, porque na verdade são muitas realmente as ciladas que nós podemos cair, por exemplo, são muitas os desvios, as tentações do caminho, né? Então não é assim uma caminhada que não exige muita vigilância, por isso que o Cristo falava, né, que com a oração, né, o orar e o vigiar. E com a oração nós podemos encontrar sempre boas inspirações e acabar assim nos abrindo cada vez mais a possibilidade dos benfeitores se utilizarem, né, de nós, comunicarem conosco, mas a vigilância dentro daquilo que nós estamos nos propondo a fazer, no ideal de nos tornarmos espíritos cada vez mais esclarecidos, mas, acima de tudo, evangelizados. Tânia, a Jussara terminou com a palavra divina, evangelizados. Lá no livro Consolador, acho que é a questão 210, né? Pergunta assim, qual é a primeira função do médium, do espírito? É evangelizar-se a si mesmo. Então, ir e pregar e passa necessariamente por esse evangelho dentro de nós, para que a gente possa expor, não só na nossa casa, na casa espírita, mas no mundo, fora do nosso país, dentro do nosso país, termos essa missão que Deus nos confiou, mas que tem que ter cuidado para não cair nas armadilhas, ou como você falou, foi a Jussara, a armadilha de lobos é só para lobos. Não, realmente há muitas distrações, né? Esse é o desafio maior que a gente percebe nessa vida de encarnados, é a gente passar sem nos distrairmos o suficiente e esquecermos que somos espíritos imortais. Então, esse evangelizar que muita gente leva só para o lado religioso, e aí parece que é algo fora de moda, né? Tem gente que fica achando que, não, mas isso, eu não quero saber disso agora, deixa para quando ficar mais velha, não é? Deixa para depois, eu tenho tempo, não é? E esquecemos muitas vezes que ser evangelizado é essa vivência mesmo. Inclusive, eu estava ouvindo o nosso Raul Teixeira, numa palestra de há uns 3 anos atrás, sobre a missão dos espíritas, né? E um ponto que achei muito interessante a gente trazer aqui foi o seguinte, ele, nessa parte, né, e de pregar a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. E aí, quando a gente fala em evangelizar, ele traz um ponto importante, que a palavra sacrificar acabou recebendo uma conotação do sacrifício, né, da época em que dos sacrifícios, como algo negativo, mas que sacrifício o significado em latim é fazer sagrado. Então, quando nós falamos em sacrificar, nós estamos, na verdade, tudo que fazemos, todo o trabalho, até mesmo nas nossas atividades mais fúteis, como diz aqui, né? Não é sacrificar no sentido de transformá-lo em algo de não fazer, mas é transformá-lo em algo que seja sagrado. É usar o nosso tempo em nosso benefício. Então, quando a gente fala em evangelizar-se, na verdade, são coisas simples que nós vivenciamos e que podemos, no nosso dia a dia, transformar tudo o que fazemos, tudo como um trabalho útil, como algo positivo. Então, quando nós falamos em consolo, quando nós falamos em estudo, tudo pode ser algo muito bom nas nossas vidas, mas se não nos distrairmos em pensar que tudo que fazemos, o curtir a vida,
né? Tem que ser algo totalmente fora dessas palavras de aprendizado que nós recebemos. Então, é algo muito simples até de vivenciar uma vida evangelizada. É ter a nossa conduta, de novo, né? Nas pequenas coisas, porque se nós formos bons e úteis e positivos nas pequenas coisas, nós seremos nas grandes. Então, não podemos querer começar grande, comecemos agora, né, nas coisas pequenas. Muito bom. Meu amigo Daniel, temos em comum a divulgação, e eu estava assistindo uma entrevista sua que fala nos bastidores da divulgação. A divulgação espírita, ela envolve hoje um dos grandes mecanismos da propagação do espiritismo através das mídias sociais, a rádio, a TV, você que trabalha nessa área, junto justamente disso que o nosso querido Erasto falou, do ide e pregai, não só com a palavra, mas também com o exemplo? Claro que sim. Uma das coisas que a gente entende é aquilo que Paulo falava, né? A gente tem as potencialidades do espírito, né? E o espírito é o ser inteligente da criação. Então, se estamos nessa época onde a tecnologia está à disposição das comunicações, estão tudo mais rápido, a gente tem que tirar proveito disso também para divulgar o bem. Então, por exemplo, esse trabalho aqui que vocês fazem, né, da Web Rádio Estação da Luz, é uma luz nesse ambiente, né, que aparentemente escuro, né, por causa das vibrações que esse planeta emite, né, pelos habitantes do planeta. Então, é um momento importantíssimo para também aqueles que já entenderam a mensagem do Cristo Redivivo, para poder colocar isso para contrabalancear, entendeu? Então, tomar esse momento, principalmente esse momento que a gente está vivendo, e aproveitar, tirar vantagem do que a gente hoje pode estar fazendo aqui das nossas casas, e divulgar essa mensagem, eu acho que nós entendemos que é parte dessa missão, né, dos espíritas, né, daqueles que já entenderam a mensagem, que se sentiram consolados, e se você tem um pouco de entendimento de como fazer isso, por que não? Entendeu? Então, é importante que, como o tema aqui é a missão do espírito, que a gente também encontre no nosso ambiente, onde a gente está vivendo, como que a gente também pode divulgar essa mensagem, entendeu? E hoje em dia se tornou tudo mais fácil. Uma das coisas positivas dessa pandemia é que muitos centros espíritas tiveram que parar um pouco e dizer assim, ok, vamos aproveitar e sentar na frente do computador, e comprar uma câmera, e comprar um microfone, porque a mensagem também vai pelo ar, entendeu? Não é só pessoalmente. Então, o que você está fazendo pelo fluido universal. Então, agora a gente tem um número enorme, né, de pessoas aproveitando, né, esse momento para conectar com outras pessoas de outros locais. E nessa conexão, nesse momento que a gente está tendo aqui, por exemplo, é o momento da gente compartilhar as nossas vitórias, mas também os nossos como é que se diz, entraves que às vezes a gente tem, principalmente morando em outras terras, né? E eu acho que passa a ser uma obrigação, né, dos centros espíritas, dos espíritas que têm um certo conhecimento de tecnologia, né, de fazer essa parte também, né, colocar as potencialidades do espírito, né, como Paulo falava, né, quando ele se encontrava já impossibilitado de sair, né, quando ele foi aconselhado a escrever as cartas, né. Então, hoje, a gente é aconselhado, os centros espíritas, os espíritas, a usar os meios de comunicação que temos disponíveis. E você já está fazendo isso aí, né, no Nordeste do nosso Brasil, né, parabéns. Muito bem.
Nós temos pergunta, e a pergunta veio falando justamente disso, dessas dificuldades e entraves. O Júnior, de Nova Parnamirim, que tem muito a ver com os Estados Unidos, porque aqui é o trampolim da vitória, a cidade de Parnamirim, aqui em relação à Segunda Guerra Mundial. Né? Qual é a maior dificuldade em fazer espiritismo nos Estados Unidos? É o idioma? E se existe dificuldade mesmo, porque quando o prazer é grande, muitas vezes a dificuldade deixa para lá, mas tem. E aí vamos começar com a nossa presidente. Qual a maior dificuldade em fazer espiritismo em terras estrangeiras, minha amiga? Lógico, né, que na verdade é justamente essa questão do idioma, né? A doutrina espírita, como nós sabemos, ela foi transladada para o Brasil, né? Então, as irmãs Fox começaram aqui nos Estados Unidos, o fenômeno viajou para a Europa, chegou a Kardec organizou, fez todo o trabalho de organização, de codificação, de forma que aquilo ficasse de maneira racional, inteligente, lógica, para que nós pudéssemos, então, ter um corpo doutrinário. E depois ela acabou se transladando para o Brasil, segundo as informações que nós recebemos, que temos até do próprio Espírito Ismael, né? E também de estudos que já foram realizados, acadêmicos. Tudo isso se deveu também às questões das guerras europeias, que aconteceram no território europeu, principalmente, já a primeira de 1870 na França, depois as outras duas grandes guerras mundiais. Então, essas almas, inclusive, muitas delas se transladaram para o Brasil. Mas aí, depois, essa preciosidade não podia ficar só conosco, com os brasileiros, né? E temos que dividir, né? Exatamente, é a missão dos espíritos no mundo, vamos lá compartilhar. E saímos de uma linha e tudo para fazer esse trabalho. Agora, você chega naquela terra árida que você quer plantar alguma coisa. Então, realmente, todo esse trabalho de disseminação do espiritismo em outras terras, nós encontramos, obviamente, o preconceito. Primeiro, porque muitas vezes isso vem através de imigrantes. Então, você já vê que nós já temos uma primeira barreira aí, né? E imigrantes que, às vezes, mesmo quando eles têm a facilidade do idioma, estão fazendo no idioma, não tem jeito, a gente nunca perde o acento, nós nunca vamos ter o acento de um nativo, não importa em que país nós nos encontramos, vamos ter sempre um acento diferente. Depois, o que faltava demais era o material de base. Para você ter uma ideia, eu costumo dizer isso aqui, há 16 anos atrás, nós não tínhamos ainda as 5 obras da codificação traduzidas para o inglês, para poder fazer um trabalho de base. Então, aí as dificuldades são muitas. Eu sei que no Brasil, apesar de ser o país realmente do espiritismo, ainda encontramos muitas dificuldades, muitos centros que lutam. E eu costumo dizer que a reclamação é a mesma por todo lugar. Falta trabalhador de boa vontade, o espaço está sempre pequeno e falta dinheiro, falta recurso. Para a gente, você agrega, falta a literatura de base, quer dizer, também, né? Faltava, né? Porque agora graças a Deus nós já temos mais de 150 livros dos bons traduzidos para o inglês. Então, mas a luta continua, né? Agora é uma questão de justamente a gente poder chegar ao coração e à mente do nativo. Muito bem. E Jussara, meus amigos da Web Rádio Estação da Luz, é responsável por quase 60 obras traduzidas, né? E diversas outras obras para o inglês. Fora essa dificuldade, Tânia e o nosso querido Daniel, quais as outras dificuldades fora o idioma que vocês enfrentaram e com certeza já superaram em muito? E hoje serve como um cabedal de conhecimento, porque isso vai agregando valores, né, para quem vai vindo a posteriori e para vocês mesmos. Então, isso é quase como se fosse um depoimento, né, minha amiga Tânia? Isso. Bom, a gente sente que, como a liderança espírita pelo país, né, em quase todos os pontos, são ainda dos brasileiros, né, todos vemos os dirigentes
dos centros, né, que hoje existe uma quantidade, que comparado com o Brasil, é claro que é pequena, mas temos uma lista de mais de 100 centros em que provavelmente 95% ou mais são os dirigentes do Brasil. O que significa? Que a grande maioria dos frequentadores ainda são do Brasil também, né? O foco maior. Não são todos, tá? Há centros que nós vamos ter também pessoal local, né? Alguns ligados a esposo, esposa, ou conhecem a cultura brasileira, então ainda muito conectado, mas então a língua, apesar das pessoas falarem o inglês, às vezes nós vemos dentro do centro espírita muitos conversando em português, né? O que, na verdade, fica um ambiente que às vezes fica mais difícil de ser atraente para o americano ou aquele que fala somente o inglês, não somente, mas a língua inglesa, não fala o português, né? Vamos dizer assim. Então, é uma barreira que a gente procura sempre incentivar, dos centros terem todos os cartazes, todas as informações, sempre na língua inglesa, para ser mais convidativo, não é? Mas, ao mesmo tempo, sem querer me alongar muito, nós vamos vendo já os centros mais antigos, com as novas gerações, já que são de filhos, que já são americanos, nativos, né, já nascidos, já trazendo não só palestras, mas estudos, e também já quebrando mais essas barreiras, e o americano, ou aqueles que estão aqui como nós, também imigrantes, cuja língua comum é o inglês, né, conosco, também mais atraídos ao centro. Então, vemos como também uma barreira a ser transportada, essas novas gerações já trazendo o inglês, né, como a língua do espiritismo, né? Hoje em dia ainda nós vemos essa transição. Mais dias virá, meu amigo Daniel, que vai ser só em inglês, como aqui é só em português, mas a gente já foi um dia em francês aqui, né? Tudo era meio francês. Mas a divulgação que você realiza nesse trabalho de bastidores não é sua área, porque você tem uma série de possibilidades da área de saúde e foi terminar na comunicação, mas a comunicação hoje que você faz, ela é mais voltada para o nativo, para essa perspectiva do futuro, que o Espiritismo nos Estados Unidos vai ser realmente cantado na língua nativa no futuro, ou você ainda está mesclando o português e o inglês, e também, lógico, o espanhol, que creio que seja muito forte aí também na América, né? Olha, totalmente para o inglês, porque nós entendemos que a língua desse país é o inglês, apesar de ter uma boa parcela que fala o espanhol também. Mas a gente entendeu, desde quando chegamos aqui nos Estados Unidos, que começamos a estudar a doutrina espírita, que deveríamos ter esse material em inglês. Como a Jussara falou, no início, há 20 anos atrás, não tínhamos nem a codificação. Então, eu acho que tudo é um processo. Então, a Jussara, com o trabalho hercúleo, né, assim como outros amigos aqui dos Estados Unidos, né, de imediato a gente entendeu que a gente teria que ter os materiais. Então, a primeira coisa são os livros. Então, como a Jussara falou, nós já temos aí cerca de 150 livros. A Jussara é uma das pioneiras nas traduções. Então, a gente não tem mais desculpa de fazer o espiritismo em inglês. E, paralelo a isso, eu comecei, há uns 10 anos atrás, também a disponibilizar, a gente criou um canal aqui em Baltimore, onde a gente disponibiliza só vídeos em inglês. Então, o Spirits Network, que é o canal YouTube que a gente coordena, tem, sei lá, quase 500 vídeos com materiais em inglês, de trabalhos feitos aqui nos Estados Unidos, não só aqui em Baltimore. E os nossos centros espírita, pelo menos aqui em Baltimore e o de Nova York também, que a Jussara preside, todas as atividades são em inglês.
Inclusive, aqui, por exemplo, a minha esposa, e a Tânia falando isso, ela é filha de brasileiros que começaram com o primeiro centro espírita na Filadélfia, e ela nasceu aqui na Filadélfia, a minha esposa hoje também trabalha conosco, e não tem muito o jeitinho que eu tenho, brasileiro, então ela já faz o espiritismo, já a mensagem espírita já dentro da cultura, já completamente inserida na cultura, porque é nativa daqui. Então, aos poucos, a gente vê alguns filhas dos brasileiros que estão aqui sendo os pioneiros, já tomando frente, né? É um trabalho que eu acredito que se a gente fizer uma análise de 20 anos antes dos 20, né, para agora, eu acho que a gente já avançou um pouquinho, mas tem muito chão ainda, viu? Tem muito chão pela frente, e aos poucos os centros estão implementando os trabalhos em inglês. A gente, como está agora, nesse momento, na federação, responsável pela disponibilização de materiais, então temos muitos materiais já para formação de centro, para como você receber o americano, porque não é só a língua, mas também tem a cultura, entendeu? Que o jeito, né? É o jeito que a gente traz, entendeu? Tudo isso conta, entendeu? Então, como a Tânia falou, a gente aqui, por exemplo, em Baltimore, a gente tentou o máximo, apesar da maioria ainda ser brasileiros, entendeu? De não falar o português no centro, né? Se fala ali caladinho do lado, para não fazer com que as pessoas que não falam português não se sintam um peixe fora d'água, né? Como se fala aí no Nordeste. E então é um trabalho do imigrante, porque nós somos os que temos que fazer o trabalho de casa, entendeu? Então a gente tem que conhecer a cultura do país que a gente está, a gente tem que ir nos museus, tem que identificar os expoentes não espírita, porque a gente está trazendo mais, pelo menos aqueles espiritualistas, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. No nosso centro, a gente fala muito do nosso lar, a colônia espiritual que está em cima do Rio de Janeiro. Aí o americano lê o livro Nosso Lar e fica aqui com aquela, poxa, será que só tem colônia espírita no Brasil? Então, é uma obrigação da gente espírita aqui nos Estados Unidos e dos que estão na Europa ou que estão em outros locais, de aprender as colônias espirituais daquele país. Por exemplo, um exemplo aqui de uma colônia espiritual aqui que é muito divulgada na comunidade espiritualista, o Summerland, né, que está em cima do estado de Nova York, que foi descrito muito parecido com o que André Luiz descreveu no livro Nosso Lar, que foi descrito pelo Andrew Jackson David, né, que foi um dos pioneiros, né, um precursor do novo espiritualismo aqui nos Estados Unidos. Então, aqui em Baltimore, a gente já foi revelado aqui nas nossas reuniões mediúnicas, né, o nome da colônia espiritual que tem, dos hospitais. Então, a gente traz isso. A gente tem que fazer esse trabalho de casa também. Será que só tem colônia espiritual no Brasil? E as que tem aqui nos Estados Unidos? E as que tem na Europa? Então, uma obrigação dos espíritas em viagem, que estão em outros locais, também fazer esse homework, o trabalho de casa, para aprender também os expoentes, né, daquele país, né, que estão contribuindo na divulgação da mensagem do Cristo, que não é a mensagem só para o Brasil, é para o mundo inteiro, né? É o Cristo redivivo, né? Me desculpe, mas vocês estão me emocionando. Vocês tenham cuidado, viu? Estou ficando assim, vendo o trabalho e me emocionando com tudo isso, de todo o coração. Jussara, eu assisti uma entrevista sua no Paraná, que você disse assim que os Estados Unidos é o 4º país em casas espíritas, né? E você disse assim que o americano não gosta de ficar, ele só gosta de ser o número 1. Aí você disse até o número 1 não, porque não vai perder, mas será o número 2. E é por isso que o Marquense está aí mandando um abraço. Marquense também é um grande contribuidor nesse trabalho também em inglês.
Ele já é uma pessoa que a gente também tem que adicionar nesse time. Tem muitos amigos aqui nos Estados Unidos. A gente está aqui de gaiato, né, Jussara? Só representando um grupinho, né? Mas tem Com muita gente que a gente não vai dizer nomes aqui porque a gente pode deixar alguém de fora, mas esse trabalho é um trabalho coletivo, é um trabalho que a federação está tentando, né? A gente tenta fazer um trabalho de unificação e aos poucos o trabalho vai aparecendo, né? Então, Jussara, nós temos uma pergunta que eu ia fazer para você, mas o Sérgio aqui de Pium resolveu fazer um pouquinho antes. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu já vi a pergunta. Como começou o movimento espírita nos Estados Unidos? Sérgio de Pium. Meu amigo Marquense, um beijo no seu coração, grande Tatá. Oi, Mackenzie, oi, Shirley, que legal. Foi muito bom a gente estar aqui também. Conversei com o Mackenzie antes até e ele ficou contente que a gente já está fazendo esse programa hoje com vocês. Então, né, o que a gente tem notícia, tá, o mais para trás que nós conseguimos de notícia foi um grupo espírita que se estabeleceu no Texas, que é da olha ela fazendo um polegar para cima, a Tânia. Mais ou menos na década de 20, para o final da década de 20, começo da década de 30, até uma história de amor, obviamente, do imigrante que chega, que conhece a filha do rancheiro, e o pai não quer que eles casem, enfim, tem uma história toda bonita por trás também. Já daria um filme, né, meu amigo Daniel? Já daria um filme, com certeza, né? Vamos passar para o Wagner de Assis. Eles começaram, então, quer dizer, isso começou com a influência hispânica, o espiritismo aqui nos Estados Unidos chegou através dos hispânicos, não dos brasileiros, né? E é interessante, a gente tem até algumas fotografias desse grupo, as mulheres vestiam quase como se estivesse de freira, assim, meio Joana de Ângeles para ir para o centro. Mas, enfim, começou então mais ou menos nisso, né? Final da década de 20, começo da década de 30, e pequenos núcleos, e durante praticamente uns 50 anos, o espiritismo aqui nos Estados Unidos foi feito na língua espanhola, né? Pelos hispânicos, vindo de muitos deles da Colômbia, né? Então a Colômbia tem uma grande contribuição na divulgação do espiritismo aqui nos Estados Unidos, né? Depois também de Cuba, quando os cubanos também vieram, né, procurar asilo aqui nos Estados Unidos, traziam lá também já tinham os livros de Kardec, já conheciam o espiritismo, e mais na década de 80 é que começou a migração dos brasileiros espíritas para os Estados Unidos, coincidentemente, vamos dizer assim, né? Aqui ninguém está falando, eu sempre gosto de deixar isso claro, que de repente não tinha algum brasileiro que já não fazia isso desde a década de 60. Mas se fazia, a gente não tem notícias, nós não sabemos, não fomos informados ainda, e eram indubitavelmente pequenos núcleos, muitas vezes núcleos caseiros, que faziam o evangelho no lar, ou se uniam assim, até onde nós sabemos. Foi mesmo mais na década... Jussara, só um momentinho. Cartagena manda graças para você aí, a Sociedade Espírita de Cartagena. De Cartagena, tá. Saludos! Eu estive aí em Cartagena há muitos anos para o Congresso Espiritista. E aí, depois, então, nós temos muito realmente que agradecer aqui em terras americanas aos hispânicos. Tá? Foram os hispânicos os grandes desbravadores do espiritismo nessa terra. E depois, então, na década de 80, meados de 80, que começou mais fortemente a presença dos brasileiros a atuar, e a gente espera que daqui uns 20, 30 anos que os brasileiros já sejam cada vez mais minoria, né, para que a gente realmente dê lugar para os nativos, né? Então, é mais ou menos assim, de uma maneira generalizada,
como foi a história do espiritismo aqui nos Estados Unidos, né? Mas a gente não pode esquecer que o movimento espiritualista em si é precursor mesmo ao espiritismo, e que o próprio Kardec, na revista espírita, nas suas revistas espíritas, fala demais dos Estados Unidos, tanto é que nós estamos fazendo uma edição especial da Revista Espírita de Kardec. Vamos fazer em 2 volumes, os primeiros 6 anos, os segundos 6 anos, devemos estar lançando a primeira ainda esse ano, que a gente já tem umas 400 páginas nesse primeiro volume só de artigos que Kardec fala, né, do movimento espírita, espiritualista, né? Era a maioria que existia no mundo, inclusive dos 10 milhões de espíritas que Kardec mais ou menos fala que existiam no mundo, 6 milhões estavam aqui nos Estados Unidos. Nós estamos tentando resgatar essas almas. E dessa forma... Vamos resgatar, vamos pegar os... E hoje, dentro da sua pergunta lá do número 4, na verdade, outro dia, mais recentemente, eu estava falando, acho que a gente já subiu para o 3º, mas vamos deixar no 4 por enquanto, até a gente ter as contas certinho, mas é que também tem que considerar o tamanho da extensão dos Estados Unidos, né? Então, considerando com alguns outros países da Europa, então, se a gente for fazer proporcional à extensão, a gente ainda está atrás, mas se for só por números de centro, hoje, realmente, os Estados Unidos, felizmente, já tem um número bastante significativo, que não chega nada próximo do Brasil, mas em relação ao resto do mundo é extremamente significativo. Acho que hoje nós já somos realmente o 3º em centros espíritas mesmo, né? Porque em alguns países a gente tem ainda um pouco de mistura, do que no Brasil a gente não chamaria exatamente de centro espírita. Muito bem. Enquanto você falava, chegou uma pergunta. Eu gostaria de colocar essa pergunta, de começar a falar um pouquinho da Federação Espírita dos Estados Unidos, como ela começou, como é que ela está, dá um alô para o nosso pessoal aqui de como é que começou a federação. Mas acho que, deixa eu ver aqui, é o Ivasco, né? A língua... então é amigo de vocês, não é isso? A língua espanhola teria facilitado nos primórdios a prática do espiritismo nos Estados Unidos? Teve essa facilidade? Eu acho assim, Asco, que não foi exatamente a língua espanhola, mas eu acho que a condição do hispânico, que já tinha uma maior identidade com a proposta espírita e que já vinha dos seus próprios países, não como um movimento totalmente desconhecido. Então, se eu tivesse que responder... Tem que dizer, se eu tivesse, não, eu já estou respondendo dentro, né? Dentro do meu entendimento e do que eu imagino, eu acho que teve mais a ver, assim, realmente com essa facilidade de encontrar, naquele momento, em território americano, mais abertura para penetrar essa nova filosofia nos hispânicos do que verdadeiramente ainda nos americanos. Mas, de uma forma geral, não o espiritismo, mas o espiritualismo, né, nos Estados Unidos, ele é muito franco, quer dizer, é um país que trabalha muito bem essa parte espiritual. Vê que o fenômeno de Redsville começou lá, hoje é um museu, se não me falha a memória, que vocês que estão aí podem ver, queimou, mas o americano, de uma forma geral, ele tem essa coisa espiritualista dentro dele, ou é uma visão equivocada, Tânia, que entende aqui, ou o povo americano ele tem essa coisa que pode facilitar o trabalho também da divulgação do espiritismo em terras do Tio Sam? Bom, vou falar assim, e a Jussara e o Daniel aí complementam, né? A gente vê, claro que existe uma busca, né, desse lado espiritual, que às vezes elas são apresentadas não necessariamente no formato que a gente conhece ou traz através do espiritismo, não é? Então, depende, eu acho que existe uma possibilidade de penetração, que é o que a gente tem buscado encontrar,
e que nós precisamos, às vezes, chegar aos americanos de uma forma mais racional, aproveitando esse lado do espiritismo, que também trabalha a lógica, né? Porque é algo que não dá para a gente simplesmente trazer como o lado religioso, de forma, né, da maneira que, às vezes, no Brasil Perfeito. aceito, não é? Existe um questionamento, mas também uma oportunidade que a gente vê do americano em trabalhar isso, né? Então, estamos cultivando cada vez mais, talvez, essas possibilidades. Não sei se ficou respondido, vocês querem colocar mais alguma coisa? Eu gostaria de adicionar o que eu entendo, os Estados Unidos, por si, é um país protestante, entendeu? Então já tem as religiões definidas. Então a gente não está preocupado com essa parcela da população americana, porque ele já está definido, tem a igreja dele no final de semana. Então, o que a gente tem que se perguntar existe, por exemplo, o lance todo mundo que acredita que existe alguma coisa além da matéria é considerado espiritualista, né? Mas tem uma coisa aqui nos Estados Unidos que, por exemplo, o espiritualismo daquele que veio do novo espiritualismo de Heisel, ele se tornou uma religião. Existem as igrejas espiritualistas aqui nos Estados Unidos, entendeu? Que não é o espiritismo, claro, que eles têm reuniões mediúnicas, entendeu? Eles têm alguns componentes que a gente no espiritismo tem, mas é uma instituição oficializada, como religião mesmo, a religião espiritualista aqui nos Estados Unidos. Certo. Mas existe uma grande parcela que estão na procura. E é aí que é importante o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos, estar aberto para aquele americano que está no questionamento, que está no sofrimento e que a religião dele ou as religiões convencionais não está respondendo. Então, como você falou, existe uma procura, e isso daí é da natureza humana, né? A gente acaba se lançando essas questões dependendo da situação que a gente está. Quando o sofrimento bate, então, meu amigo, você vai procurar alguma coisa para aliviar o sofrimento. Então, assim, o que eu gostaria de compartilhar para os espíritas, para o movimento espírita, para mim, para vocês, para os ouvintes, é que a gente tem que também fazer tem que ter essa percepção, entendeu? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso público? Claro, a gente está todo, mas a gente não tem nenhuma audácia aqui de fazer com que o espiritismo se torne uma religião, não uma religião, mas tenha muitos adeptos, porque eu acho que nem o Kardec queria isso. Kardec queria núcleos pequenos, mas que usasse justamente isso que a Tânia, que tivesse adeptos que conseguisse realmente racionalizar, né, as questões filosóficas que temos até hoje, que muitas vezes as religiões, outras partes da sociedade não conseguem responder, e o espiritismo traz isso de uma maneira bem condensada para esse público que está à procura, entendeu? Aí o nosso Luiz, lá de Las Vegas, e a Verinha, né? Manda um abraço e um beijo aí para vocês. Meu grande Luiz. Eu não conheço o Luiz nem a Vera pessoalmente ainda, mas a gente se comunica, também está fazendo um trabalho bonito lá em Las Vegas. A Tânia conhece, né? Eu acho que a Tânia a alegria de ir até lá visitá-los. Isso, mas a gente já se falou e está fazendo um trabalho. Um abraço, Luiz, obrigado por conectar. Ô Jussara, você me deu um dado muito importante, que há 16 anos atrás não existia os 5 livros traduzidos. Partindo desse princípio, a Federação Espírita dos Estados Unidos, ela existe há quanto tempo? Foi difícil formar a federação? Ela tem componentes só brasileiros ou também tem componentes americanos? Você que também é a primeira secretária do Conselho Espírita Internacional. Então, você poderia fazer um panorama para nós
dessa possibilidade, minha querida? Tá bom. Então, secretária-geral, na verdade, do Conselho Espírita Internacional. E o que acontece, então? A formação da Federação Espírita dos Estados Unidos, ela se deve justamente ao Conselho Espírita Internacional. O Conselho Espírita Internacional, quando se formou em 1992. Em 92, né, foi feito, inclusive, com a participação dos Estados Unidos, essa formação, e a partir deste momento, entendeu-se que seria muito interessante, muito importante, os países começarem a trabalhar também com federativas nacionais. Na época, a única federativa que nós tínhamos aqui, que é a federativa mais antiga que nós temos nos Estados Unidos, é a Federação Espírita da Flórida, que foi, inclusive, a que participou na época junto com Benjamin Rodrigues, né, que nós trabalhamos com ele lá em Miami, que acabou participando da fundação do Conselho Espírita Internacional. Então, em 97, né, no final de 96, já se começou mais ou menos um trabalho de uma elaboração, e em 97, em novembro de 97, foi que um grupo de pessoas, que inclusive da região lá de onde fica o Daniel, de Maryland, né, coordenadas especificamente por Vanderlei Marques, né, foram os fundadores da Federação Espírita dos Estados Unidos, fizeram um trabalho excepcional, porque você sabe que, né, você, para estabelecer uma organização, né, praticamente de alguma coisa completamente desconhecida, né, aqui nos Estados Unidos, e ainda conseguiu o status de ser uma instituição, né, uma ONG, né, não governamental, né, sem fins lucrativos, né, eles fizeram um trabalho de base de administrativo muito importante para estabelecer essa organização. E, obviamente, né, tudo, quando você vai fazer um edifício, você tem que começar, né, pelos alicerces, né, depois você vai para o primeiro, para o segundo andar, e assim a gente continua nesse trabalho, procurando, então, desenvolver, fazer esse crescimento, o crescimento desse edifício nas diversas áreas. E com isso foi que, cada vez mais, a coisa de praticamente uns 20 anos, que a gente, através da federação, né, vem trabalhando, vem realmente focando cada vez mais na divulgação do espiritismo em inglês. Isso, de maneira nenhuma, desmerecendo o trabalho dos pioneiros que aqui se encontram e que fazem um trabalho no idioma português, porque, como vocês sabem, existem muitos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, alguns que já vieram como espírita, a maioria não, mas que buscam essas comunidades, acabam conhecendo o espiritismo aqui e que precisam ser atendidos também. Mas nós compreendemos que, se a gente veio parar aqui, essa missão específica dos espíritas nos Estados Unidos é de justamente preparar um solo para as futuras gerações. Hoje, com todas as instituições que nós temos, já temos algumas que foram formadas por americanos, e em muitas delas nós temos americano participando nas questões administrativas, nas palestras, nos estudos, e cada vez mais esse número tem crescido, né? Não sei se a Tânia gostaria de complementar alguma coisa. Não, nesse assunto, a gente, através dos eventos, né, que nós temos pelo menos um por ano, o simpósio nacional, tem sido cada vez mais gratificante a participação também dos nossos amigos americanos, que vêm trazer a contribuição nas palestras, no trabalho. Então, mais e mais a gente tem conseguido ampliar esse número. Evidente que ainda existe muito espaço para continuar ampliando, mas para nós é sempre muito bom ver esse trabalho em conjunto. Tem sido interessante, inclusive, como a Jussara falou também, grupos sendo iniciados por americanos, inclusive nossos amigos lá de Montana, que não tem nenhuma relação, não tinham nenhuma relação com os brasileiros, eles começaram mesmo pelo espiritismo. Então, é um exemplo, né? Claro, a gente não quer esquecer ninguém, mas amigos queridos que
a gente vai se conhecendo. E os eventos são assim, as oportunidades que a gente tem de estar juntos, né, e ver esse movimento, e dar força para o movimento. Porque, às vezes, a gente se sente tão pequeno, né, nosso grupo, estamos aqui no Texas, em Austin, apesar que, né, tem os outros grupos do Texas também, em outras cidades, né, a gente tem o pessoal de Houston, de Dallas, de San Antonio, e a gente aqui em Austin, mas quando cada um está no seu canto, a gente não percebe, ao se juntar nesse trabalho, é sensacional, é uma alegria grande. E agora, né, nós estamos nos encontrando pessoalmente, mas tivemos o nosso simpósio virtual em junho passado, que também foi a forma que a gente encontrou. Bastante trabalho para o Daniel, né? Esse simpósio deu muito trabalho para ele, mas a gente teve assim, a alegria de estar junto com o pessoal do país inteiro, né? Maravilha. Todos nós, não é, Tânia? E aí, Daniel, fora o trabalho, o que foi que mais lhe alegrou nesse primeiro simpósio virtual que ocorreu agora em junho? A Tânia poderia falar mais ou menos, você também, o que foi que realmente lhe alegrou, assim, agora nós vamos. Diz, Tânia, pode falar. Eu vou dizer porque a gente acha que está organizando, a gente está organizando aqui nesse plano, né? Plano. Mas veja que, normalmente, nós já recebemos, né, a inspiração do tema do simpósio, porque a gente começa a organização do simpósio um ano antes, né? Entre achar o local, entre falar com os centros locais, porque é organizado pela Federação Americana, mas a gente trabalha com, às vezes, até 80 voluntários entre locais e nacionais, tá? Então, é muito, muito bacana. Mas, então, a gente tem que começar com bastante antecedência. Bom, eles são anuais, Ana, só avisa que ele é anual, então é por isso que a gente faz um ano de antecedência, senão seria até mais, né? Então, quando nós começamos, desse ano iria ser em junho na Bay Area, né, na Califórnia, e em Berkeley. E aí, o tema do simpósio, há um ano atrás, foi justamente sobre como nós falamos em português, a busca do soul searching, a busca do ser interior na era da tecnologia. Isso, obrigada aí pela tradução. Então, a busca... Repete só para mim, como é que era o nome do simpósio? Era a busca do ser interior na época da tecnologia. Aí foi feito agora em junho. Na era da tecnologia. Agora, você imagina, isso foi um ano antes. Já tínhamos trabalhado com os palestrantes e tal. Quer dizer, mal sabíamos, né, que já estávamos sendo preparados para poder estar usando a tecnologia, porque virou tudo virtual, né? E tivemos, graças a Deus, o simpósio com as adaptações necessárias, inclusive em 2 dias, né, um formato e tal, mas tivemos, graças à tecnologia, o nosso simpósio na era da tecnologia. É verdade, né, Tânia? Se a gente tivesse pensado mais, que os espíritos já estavam avisando a gente, né? Ia ser lá em São Francisco, né? Berkeley, né? Nessa área linda aqui dos Estados Unidos, e aí a gente pensando, e os espíritos já estavam falando, né? Já estavam na frente. Vai ser de casa mesmo, né? Esse vai ser tecnológico, né? E esse simpósio que nós fazemos todos os anos, a gente já está a gente vai para o 15º, né? Parabéns. O interessante desse que foi feito agora, há uns 2 meses atrás, é que foi para o mundo inteiro, todo em inglês, entendeu? Então tivemos participação não só do pessoal daqui dos Estados Unidos, mas do Canadá, da Inglaterra, dos países que falam inglês, entendeu? Até mesmo da África, né? Pessoas acessando, né? Que tem a língua inglesa também como segunda língua. Então, para você ver, a gente não tem ideia do que a gente às vezes está fazendo, né? Mas a gente tem a certeza que existe uma equipe muito maior no plano espiritual que está guiando.
todos nós aqui de boa vontade. Os amigos que estão fazendo em português, os amigos que estão fazendo em espanhol, em outras línguas, em outros países. Então, que a gente não pode perder esse foco, que existe uma organização que está muito acima de todos nós. O fato da gente puxar para o inglês é porque a gente acredita que, morando aqui, vai dar abertura para mais pessoas que não falem, mesmo que não seja nativo, mas vamos supor, por exemplo, a gente tem aqui no nosso centro pessoas francesas, né, que não falam português, então, mas falam inglês, e a gente não tem trabalho em francês, então acaba se beneficiando. Temos pessoas da América do Sul, né, dos países hispânicos, que a gente não tem o trabalho em espanhol no centro, mas temos inglês, então a gente welcome, no sentido de a gente faz, as pessoas são de todos os locais do mundo, que o único ponto em comum que a gente tem é a língua inglesa, aqui nos Estados Unidos. Então, a gente está também abrindo as portas para outros imigrantes que não são da nativo americano, mas que tem um ponto em comum em inglês, entendeu? Uma coisa interessante que eu gostaria de adicionar aqui também, que me veio à cabeça nesse momento, por exemplo, as nossas reuniões mediúnicas, né, dos nossos centros em inglês. A maioria das comunicações são em inglês, de espírito que vem e traz em inglês. Agora, se a gente não tiver os trabalhos em inglês, os espíritos vão encontrar uma certa dificuldade, principalmente aqueles espíritos que estão precisando de ajuda, entendeu? Os nossos amigos que estão do outro lado, né, com sofrimento, né, e que a gente, nas nossas reuniões de desobsessão, né, eles vão ter uma certa dificuldade, entendeu? Então, providenciando também isso, né, numa reunião mediúnica onde tem pessoas que dominam a língua inglesa e o português, então a gente vai atender um número de espírito maior, entendeu? A gente sabe que não é porque você está desencarnado que você já já sabe de todas as línguas, né? A gente tem a nossa limitação. Já fala pelo pensamento, né? Exatamente, não é assim, a gente sabe, isso está na literatura, e é uma das também que a gente diz da parte caritativa, né? Caridosa ou caritativa, não sei aí, já. Caridosa. Também caridosa dos nossos trabalhos aqui nos Estados Unidos, né? E eu só queria adicionar esse ponto, né? Muito belo, muito maravilhoso. E você pensou nisso, eu também estava pensando. Engraçado que eu pensei, porque a Vanessa da Kardec Rádio, quando eu a entrevistei, ela falou justamente nesse ponto. Como é que eu vou falar em português com uma entidade espiritual desencarnada sofredora que só tem na cabeça dela inglês? Então precisa de... E outra coisa, a língua inglesa, ela é a segunda língua quase de todo o pessoal do planeta. Então, do francês, do espanhol, do italiano, né, do grego. Então, quando vocês fazem esse trabalho em inglês, não é só, no nosso modo de ver essa ideia agora, não é só nos Estados Unidos, mas tem um grande condão do que no Brasil a gente não vai conseguir com o português. É muito mais fácil com o inglês. Minha amiga, senhor Nestor, uma vez lhe fez uma proposta, que você disse que não estava à altura, mas parece que superou, né? Um negócio de um pão diário que ele queria que você fizesse, um pão nosso. Como é que é essa história aí, dona menina? Então, eu tinha muito carinho, adoro o Nestor Mazotti e tive a felicidade de poder conviver um pouco com ele. E quando foi, acho que em 98, para final de 98, mais ou menos, né, que eu já estava, assim, bastante... obviamente trabalhando, né, desde 93 que eu já trabalhava com espiritismo em inglês, e ele falou que ele pediu para eu traduzir o livro O Pão Nosso de Emmanuel. Não tinha nenhum livro de Emmanuel traduzido ainda à época. Bom, na verdade, nós tínhamos 5 livros só traduzidos naquela época, que eram os 3 primeiros de Kardec, né? Depois a gente tinha um que era a Agenda Cristã, que foi traduzido aqui nos Estados Unidos também pela família Haddad, e tínhamos também uma versão abreviada do Nosso Lar, que chamava Astral City. Eram os 5 livros que nós tínhamos em inglês.
Então, quando ele falou isso, eu logo pensei, isso aí é muita areia para o meu caminhãozinho, né? Como é que... Só de entender, mano, já é difícil, ainda mais passar para uma língua quando você não é nativo. Mas eu nunca fui de dizer não para um desafio, né? E também o Nestor foi assim, Sara, eu sei que na parte doutrinária você não vai ter dificuldade, né? Porque eu vim do mesmo centro espírita do Brasil que o Nestor Mazotti frequentou há muito tempo, e ele sabia que aquele centro espírita era um centro espírita muito dedicado, muito sério ao estudo, né? Então, eu estudei que no centro, eu nunca estudei na vida que nem eu estudei naquele centro espírita, como eu estudo no espiritismo até hoje. Então, eu falei, tá bom, né? Mas aí ele falou, e depois a parte de inglês, se tiver coisas, é por isso que existe primeira revisão, segunda revisão, terceira revisão. Hoje esse livro até já passou por uma outra tradução, que ganhou até prêmio aqui nos Estados Unidos, mas durante uma boa década foi o que assim, né? Foi o pioneiro desse trabalho, né? E que abriu também a possibilidade para que a gente traduzisse muito mais, ou participasse da tradução de muitos mais livros, né? Mas foi assim que esse Nestor me colocou mais ainda nesse caminho, né? Naquela época a gente já tinha traduzido 2, mas foi o Pão Nosso que foi o primeiro mesmo a ser publicado. Muito bom, muito belo. Adorei essa história quando eu soube, fiquei admirando mais você e o nosso querido Nestor, que também tive o prazer de conhecê-lo enquanto presidente da Federação Espírita Brasileira, em 2 oportunidades de reuniões de trabalho na Federação aqui do Rio Grande do Norte, também em Brasília. Tânia, você do Texas, inclusive o Espiritismo, você levantou logo a mão e disse, olha, começou por aqui. Austin. Prestigiar, né? Lógico. Aí, quais os dias que funcionam? Lógico, os dias normais, quando voltar normal, porque nós estamos aí recolhidos, mas as atividades aí da sua casa espírita, que você fundou e é presidente e nós continuamos fazendo virtualmente, né? Nós temos várias vezes por semana, nós temos segunda noite e sexta-feira nós fazemos vibrações pelo planeta, orações, não é? E também uma meditação para a gente poder, nesse momento, nos conectar à espiritualidade maior, né? Então, essa é a tarefa que nós estamos fazendo agora. Terça-feira à noite, e aqui lembrando que Texas é 2 horas mais cedo do que aí o seu horário, né? Então, aqui nós estamos 2 horas antes. Mas nós temos de terças-feiras o estudo do Evangelho, né? Nós temos também o estudo do Livro dos Espíritos, nós temos várias atividades, mas aí podemos passar para todos. No website da Federação, nós até colocamos algumas das atividades que vários centros espíritas nos Estados Unidos têm feito virtualmente, né? Porque para justamente qualquer pessoa poder aproveitar dessa oportunidade virtual, né? E cada um de nós temos, né, as atividades diferentes nos diferentes grupos, né? Mas temos o pessoal agora vão retomar mesmo a evangelização infantil e dos jovens, né? O trabalho do estudo espírita para os jovens vai estar retomando agora mesmo virtualmente, né? E muitos continuaram, né? A gente teve umas férias aí curtas, mas agora estamos voltando. Então, todos os grupos têm feito com bastante assiduidade, e não só no nosso grupo, mas a gente tem trabalhado aproveitando também, levando palestras ou trazendo palestrantes para o nosso grupo e as lives, né? Temos continuado aí o trabalho. Muito bem, parabéns mesmo. Eu coloquei aí, olha, e tem que colocar a federação em inglês, porque enquanto eu coloquei Jussara, Federação dos Estados Unidos, não encontrei. Aí eu digo, peraí, vou botar em inglês. Mas não foi na hora, digo, tem que ser na língua nativa. Daniel, para a gente voltar para a Jussara,
Você me falou em Baltimore, não é isso? Então, você está aí, é a casa que você trabalha, poderia também falar para a gente quais as atividades da casa? Então, temos todas as atividades da evangelização infantil, reunião mediúnica, atendimento fraterno, grupo de estudo e também as palestras públicas, né? Agora, como a Tânia falou, a gente estamos fazendo tudo online, virtual, né, com a exceção da reunião mediúnica, né, que aí a gente faz só uma vibração naquele dia, já que a gente não está podendo se encontrar no centro. Eu faço parte aqui da Sociedade Espírita de Baltimore, fica no estado de Maryland, e já sou um dos cofundadores da sociedade, também juntamente na época com Vanessa Anceloni, quando ela morava aqui em Baltimore, agora ela está na Virgínia, e com outros amigos aqui brasileiros também, e é uma casa espírita que já tem 22 anos, né? Começou com um pequeno grupo de estudo, na época a gente fazia os estudos na universidade, porque eu era ainda estudante aqui em Baltimore, e depois a gente oficializou, e nos primeiros 3 anos os nossos estudos eram em português, entendeu? Porque era um grupo pequeno de brasileiro. Depois nós entendemos, desde 2001, 2002, que a gente teria que fazer esse trabalho em inglês. E já estamos aí, já há 20 anos, né? Na mesma época também que a Jussara e o João começaram o trabalho lá em Nova York. Então a gente, nessa região aqui da costa leste dos Estados Unidos, né, já tem aí quase 20 anos, né? 20 anos, né, Jussara? Quase. E a gente tem colaborado bastante, Jussara sempre vem aqui em Baltimore, né? E agora a gente está junto na federação. E nunca paramos, né, Jussara? A gente vai até quando Deus quiser, né? E a gente está disponível aqui. E eu acho que fazendo esse trabalho junto, a gente se fortalece, né? Porque, como a Jussara falou, os Estados Unidos é muito grande, como o nosso Brasil, né? E às vezes a gente faz o nosso trabalho muito isolado, então a gente tem aquela sensação que parece que nada está indo para frente, mas quando a gente se junta, né? Quando a gente tem os simpósios anuais, quando a gente entra em contato com outro centro, visita ou recebe a visita de outros amigos, isso nos traz como é que se diz, nos traz uma força maior para continuar o trabalho, né? E então estamos aqui para os ouvintes, se um dia vier para essa região aqui de Maryland, Baltimore, a gente está aqui, né? Temos um centro aqui em Baltimore. No estado de Maryland temos 4 centros espíritas, né? Temos o centro mais antigo, que é o centro que foi fundado pelo Vanderlei Marx, como a Jussara falou, ele foi um dos idealizadores, pioneiros, né, da Federação Espírita Americana. Eu comecei lá, frequentando esse centro, e depois a gente concentrou aqui em Baltimore e oficializamos o nosso grupo de estudo como centro espírita, né? Temos outros 3 centros também, um deles também só faz o trabalho em inglês. São centros pequenos, entendeu? O maior é esse da Allan Kardec Spirit Society of Maryland, que agora é coordenado agora pela Sônia Dói, né? Que está no papel também de presidente da Associação Médica Internacional, né? Associação Médica Espírita Internacional, yes. Então, muito estamos bem aqui, né? Obrigado aí pela oportunidade. Não sei se já está terminando, ou não. Só se vocês quiserem, porque por mim eu só tenho horário agora às 8 horas da manhã, então... Aí a gente pode continuar no sono, né? Né? Não, mas eu estou brincando. Então, basicamente... Pois não, pode falar, desculpa. Não, eu só queria deixar isso claro sobre os trabalhos que temos feito aqui, né? Com um grupo de amigos aqui na região de Maryland, né? Maravilha. Jussara, você é escritora, né? Tradutora, médio psicográfica, que eu sei que tem umas mensagens lindas, que você até ficou de ver se fazia, trazia uma, não sei se você lembrou, para trazer aí parece que também canta um negócio assim. Você é polivalente. Mas além de ser, olha bem, é presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, do Conselho Espírita Internacional, tradutora, é escritora também,
né? Olha aí, eu não estou falando em vão, né? Isso aí é da senhora mesmo, esses livros? Ou é outra Jussara? Não, por causa disso que eu te falei, né, tinha falado no começo, nós não tínhamos material, né, não tinha quase livro, não foi um caminho, ainda não é um caminho tão fácil ainda, trabalhar com as editoras do Brasil, conseguir direitos de publicação, de tradução de publicação. Então, o único recurso que a gente teve foi, de algumas coisas, reescrever a roda, né? Porque senão a gente não teria que reescrever a roda em inglês, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que a gente acabou fazendo, logo no começo, alguns livros, né? Hoje eu não tenho mais escrito muito mais livros, não. Eu tenho me dedicado mesmo mais à tradução, a não ser se é alguma coisa, mais no campo da psicografia, e só um que eu escrevi mais recentemente, publicamos, estamos para publicar, que é um outro assunto que eu acho extremamente importante, que é sobre a transformação interior, né? Então, nesse sentido, eu tenho feito um trabalho maior. Mas não, eu estou com o poema aqui, sim, eu lembrei dele. Ah, viva, maravilha, que eu estava pensando no grande final e justamente com o poema que você vai trazer aí para nós. Então, aí tem um pouco da história de vocês, de cada um, que eu fico cada vez mais fã e mais impressionado com o trabalho que vocês realizam. E hoje, viu, Daniel? Lógico, todos vocês, mas você me levantou uma lebre maravilhosa, que com o inglês, o espiritismo, ele vai poder ir para o mundo, que possivelmente com o português nós não iríamos encontrar mais dificuldade, vai ser mais facilitado. Então, você falou aí do trabalho hercúleo, realmente certo? E eu fiquei muito feliz com a história do Nestor, né, pedindo para você trabalhar, que só foi incentivo para que esses 60 ou mais livros traduzidos, esses livros de sua autoria, trazendo essa possibilidade. E minha amiga Tânia, minha italiana, quando eu for ao Texas, eu vou visitar. É difícil, né? Mas é a Salviati, né? A lado solteira, isso. Então, muito obrigado a todos vocês, meu amigo Daniel. Eu queria as suas considerações finais, muito obrigado. E eu queria ver se a gente fazia depois uma entrevista com você, só com você, depois só com a Tânia, para falar de Austin e do Texas, e também depois com a Jussara, se puder também nos agraciar, ver que eu sei que a agenda de vocês é bastante intensa, né? Meu amigo, muito obrigado. E eu vou falar aqui, que está na língua, mas você é a cara do John Madison. Não sei se alguém já lhe falou, mas de longe assim parece. Só falta cantar. De quem? John Madison, né? O cantor norte-americano. John Madison. Johnny Madison. Johnny Madison. Johnny Madison. Você sabe que você tem razão, eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou até olhar novamente. Um pouquinho, tem o quê, vai? Olha, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. Possa ser que o Esperanto ainda venha, entendeu, no segundo momento ser, mas agora, neste momento, nós entendemos que o inglês ainda é a língua que, entendeu? Vamos tirar um pouco aqui o chinês, né, que tem 1,5 bilhões de pessoas lá, mas em termos, entendeu, da divulgação falada, nós acreditamos que o inglês ainda é a língua do momento, né? Na parte do business, na parte científica. Então, por que não também fazer esse esforço, né, para disponibilizar esse trabalho na língua inglesa? E a gente não sabe os planos do futuro, né? A espiritualidade, aos poucos, vai revelando. A gente tem que nos preocupar com agora. O que podemos fazer agora? Quais as ferramentas que temos em mão para divulgar essa mensagem que tem nos consolado bastante, principalmente nesse tempo de pandemia, onde a incerteza permeia os lares de muita gente, não só aqui nos Estados Unidos, como do mundo, né? E temos que, nós que já
já temos um pouco essa ideia de que é só um momento temporário que estamos passando, já passamos por muitos outros, né? No século passado tivemos 2 guerras mundiais, tivemos também a pandemia, tivemos, entendeu, outras situações econômicas, então a gente não podemos nos desesperar, né? A mensagem é uma mensagem de esperança que eu gostaria de deixar para todos os ouvintes, e dizer que o barco não está abandonado, a gente tem um capitão, que é o nosso mestre e modelo, o guia e modelo, que é o nosso mestre Jesus, e quando nós nos sentirmos um pouco desesperados, vamos pegar o telefone, vamos ligar para alguém, vamos ouvir a rádio aqui de Natal, na Rádio Espírita, a Web Rádio Estação da Luz, para que a gente tenha um pouco de claridade na nossa mente, e saber que a gente não está sozinho, e temos nossos anjos da guarda, nossos espíritos benfeitores que estão esperando a gente abrir um pouco o nosso campo mental para receber a inspiração, a intuição para continuarmos, né? Que é isso que é o mais importante, né? Não desanimarmos. Muito bem, dona Tânia. Muito bem. E aqui a gente descobriu outra função, né, dona Tânia, do anjo de guarda, que a gente não sabia, que Kardec não pesquisou, lembrar das reuniões virtuais, não é isso, dona menina? Pois é, né? A gente agradece sempre aos mentores, porque eles estão sempre conosco, né? Como disse o Daniel. Eu queria, assim, além de agradecer a vocês, a todos que deram essa oportunidade para a gente trazer um pouco de informação sobre o trabalho, né, que é feito aqui, que é longe de onde nós nascemos, mas que amamos, e amamos os 2 países com o nosso coração mesmo, mas queremos também agradecer a todos os trabalhadores, como disseram antes, não sei se foi a Jussara ou o Daniel, mas nós aqui estamos representando uma equipe muito grande de trabalhadores que estão nesse país todo, aqui nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Com um trabalho de formiguinha, a gente costuma dizer, porque é bastante coisa a ser feito, mas como nós também dissemos, né? Essa palavra, o sacrificar, né? Estamos tentando tornar sagrado esse trabalho que Jesus nos confiou. Então, é uma bênção para a gente poder estar compartilhando, e agradecemos a todos os trabalhadores do bem, espíritas ou não, né? Mas trabalhadores que estão trazendo essa palavra de Deus para todo o mundo, trazendo a esperança, e que a gente possa ser sempre esse veículo, esse instrumento de amor e de paz. E também nos colocar à disposição, né? Ali nós temos o nosso website, lá no website existem a lista de centros em várias localidades. Então, para aqueles que mudem para os Estados Unidos, que procuram, né? Às vezes que possam procurar a gente também, mas também os centros espíritas, que ainda não conhecem o trabalho da Federação Espírita Americana, que está nos Estados Unidos, às vezes se sentindo sozinho, abandonado, né? Não estão, nós estamos todos juntos e podemos estar cada vez mais. É um trabalho em conjunto para que a gente possa chegar a mais corações, e agora aproveitar virtualmente, chegar também a todos os lugares, aproveitando a língua inglesa e também aproveitando a boa vontade que todos nós temos, né, em trabalhar juntos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, digo eu. Muito obrigado, diz a todos aqueles que estão aí na audiência. Minha amiga Jussara, isso aí é uma informação importante, né, que a gente tem que colocar e deixar aí para quem quiser acessar www.spirit.us, né? Então, vamos trabalhar para divulgar cada vez mais o Espiritismo. Minha amiga Jussara, como agradecer a você, a não ser com a palavra chamada gratidão, né? E gratidão duplamente. Enquanto o Daniel e a Tânia falavam, me veio um sentimento de orgulho
Mas digo, meu Deus, isso é orgulho, né? Aquilo que nos afunda. Mas eu, vendo vocês aí, o trabalho do Luiz, o trabalho do Marquense, me dá um orgulho danado de ser espírita. Um orgulho sadio, mas me dá uma vontade muito grande de continuar, mesmo que tenha todas as barreiras, todas as dificuldades. Vocês, por incrível que pareça, estão me dando um incentivo violento, porque se a gente tem tudo isso aqui, tem que fazer muito mais, porque vocês têm a dificuldade que são pertinentes a vocês. Então, muito obrigado mesmo. As suas Vai colocar a considerações versão em inglês, é? É isso que você disse? Da rádio? Também, vamos. Não, quando você começou a fazer esse discurso, eu disse assim, será que ele vai dizer que vai promover o trabalho em inglês agora, daqui para frente? Também? Tô brincando, mas Não, mas olha bem, hein? foi feita uma proposta para a Web Rádio, ela tem 24 horas funcionando, e está à disposição um horário para a Federação Espírita para fazer esse trabalho também aqui. Se vocês quiserem fazer a divulgação, 1 hora, uma vez por semana, uma vez por mês, fica aqui o convite para que vocês possam. Sei que é uma sobrecarga, mas seria uma felicidade, assim, fantástica para todos nós. Não dê ideia não que eu compro, viu, amigo? Eu sou meio louco. Mas, Jussara, as suas considerações finais, e muito obrigado, minha irmã. Tá, e aí eu já faço depois o poema, então, em forma de oração. Na verdade, é um poema psicografado, né? Não, tudo bem. Eu só queria que você me desse um tempozinho antes das considerações para eu fazer só a divulgação de alguma coisa da rádio, e aí a gente volta já para suas considerações finais e o poema. Então, nós vamos chamar aqui o nosso PowerPoint. Está aqui na tela, está aqui. Então, hoje nós tivemos o feliz encontro de novos amigos, o Daniel, a Dânia e a Jussara, a Missão dos Espíritas no Mundo, da Federação Espírita Norte-Americana, que me encheu de felicidades e de orgulho de ver esse trabalho de vocês. Aí tem uma pequena divulgação do que vocês realizam fora da Casa Espírita. E amanhã nós teremos 2 programas aqui na rádio, a partir das 19 horas, Estação da Luz é o programa das 19 horas, com o lançamento do livro Pepe e o Monstro, da nossa irmã Lídice Domingos, e logo em seguida, a partir das 8 horas, nós teremos o nosso irmão Alain Moraes, que é um produtor de peças espíritas, inclusive dia 12/9, ele vai estar apresentando via live, é uma peça que ele vai fazer via internet, Memórias de um Suicida, né, do livro da Ivone do Amaral Pereira. E dia 8 passado ele fez também essa live aqui, com essa peça através da internet, sobre o brilho do Espiritismo, que trata da homossexualidade na visão do Espiritismo. Além do canal que ele tem sobre muitas possibilidades, Alimenta a Sua Alma nessa quarentena, tem nossa Alta de Souza, que aqui, inclusive, é aqui de Natal, Humberto de Campos, enfim, Emanuel, todos. Isso no sábado, são 2 programas. E no domingo, finalizando a semana, a nossa irmã Kate Cook, lá do Grupo Chaves da Luz, lá de São Paulo, a arte de cantar para divulgar o Espiritismo domingo, a partir das 19 horas. Então, essa é a nossa programação para essa semana, e já estamos com a programação cheia para a semana que vem, mas isso é conversa para a próxima semana, porque agora nós vamos querer escutar a nossa irmã Jussara nas suas considerações finais e no seu poema de amor. Bom, então eu queria agradecer a todos, foi uma alegria estar participando com vocês, agradecer o convite, a oportunidade, é ótimo sempre a gente também poder estar junto com os nossos queridos Dani e Daniel, porque, como diz, a gente mora aqui nos Estados Unidos, mas a gente não se encontra toda hora, infelizmente, principalmente agora nessa coisa da pandemia. E a todos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. Então, esse é um poema psicografado do nosso Centro Espírita aqui de Nova York. Normalmente a gente só tem as reuniões em inglês, as psicografias são só em inglês, mas essa excepcionalmente foi em português, e eu acabei comentando com o Tavares, então vou fazer como na nossa prece de encerramento também.
Nas moradas do infinito, ressoa da terra um grito. Seus habitantes clamam favor de receberem o alívio da dor. A morte ceifa sorrateira, vidas na hora derradeira, no testemunho da passagem dos últimos minutos vividos na miragem. A dor ainda pertence a este mundo, para que a transformação chegue ao eu profundo. O ser da terra oriundo daqui parte num átimo de segundo. Mas o espírito, para onde se caminha? O corpo perece no túmulo na poeira, deixando no solo tudo que tinha, o que adquiriu numa vida inteira. Onde nessa teoria está a misericórdia? Nas disputas da presunção, a discórdia? Mas o Criador reina na eternidade, aguardando que seus filhos vivam em fraternidade. Sigam, pois, no avanço da era, do espírito que cresce e prospera, não mais a morte inexorável, somente o mistério do ainda impenetrável. E que Jesus, então, nos abençoe, que os amigos espirituais que estiveram conosco, nos auxiliando, continuem nos protegendo, a todos nós que tentamos levar a palavra do Cristo pelo mundo, para poder consolar, para poder esclarecer as almas, e para que possamos juntos caminharmos em direção ao Pai. Boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigado, Tânia. Um beijo no seu coração. Meu amigo Daniel, felicidade, Jussara. Deus que lhe pague tudo. Muito obrigado. Que a paz do Cristo esteja no coração de todos nós, hoje, amanhã e sempre. Voltamos à nossa programação normal. Felicidades, abraço forte. Obrigado, meus irmãos. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.